Olá, alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Professora Fran para mais uma aula. Essa aula é um pouco diferente. A gente vai sair um pouco do assunto de ecologia e tratar de um assunto que é bem importante para Enem e para vestibulares. Como vocês estão na terceira série, bem importante para vocês também. Então, na verdade, a gente vai relembrar alguns conceitos que você já estudou no primeiro e no segundo ano. Vamos ver a primeira reportagem? Olha só. O governo de Minas anuncia a produção de soro contra a Covid-19. Pesquisadores da Fundação Ezequiel Dias, FUNED, deram início nessa semana à imunização de cavalos para a fabricação de soro contra o novo coronavírus. O soro é produzido a partir dos anticorpos de cavalo, que se tornam imunes pelo vírus inativo SARS-CoV-2. A expectativa é que lotes piloto com 5.000 ampolas para os estudos clínicos sejam finalizados em janeiro de 2021. De acordo com a Fundação, o uso do soro ocorrerá apenas em ambiente hospitalar sob prescrição médica. Então, veja só, uma notícia interessante. A gente já falou de bastante notícia falando de vacina para a Covid-19. E agora uma notícia falando de soro. Qual que é a diferença do soro de vacina? Quando que eu preciso usar um, quando que eu preciso usar outro? Essa é uma informação muito importante e a gente vai aprender a identificar isso hoje. Vamos lá? Então, primeira coisa, objetivos da aula. Entender a diferença entre os soros e as vacinas. Começando então pelas vacinas. Vamos contar um pouco da história desse medicamento. Então, veja só, está dizendo aqui que durante a Revolução Industrial tinha muita doença. Muitas infecções aconteciam, muitas doenças, péssimas condições sanitárias, o que favorecia esse ambiente onde tinham várias doenças surgindo, ressurgindo, aparecendo, indo embora e voltando, tinha de tudo um pouco. Epidemias, principalmente de cólera, tifo, tuberculose, varíola e DSTs. Então, realmente, se você for ver, era um ambiente nada muito propício para sobreviver. Você tinha muita chance de morrer por várias doenças, sejam de bactérias, sejam de vírus. Até que, em 1796, o pai da vacina aqui, o Edward Jenner, ele observou, no local onde estava tendo epidemia de varíola, que matava muito, ele começou a observar que as pessoas que cuidavam de gado não morriam. Pegavam a doença, mas não morriam, enquanto as outras sofriam muito e acabavam, na maioria das vezes, falecendo. Então, ele começou a observar o porquê. E ele percebeu que existia um tipo de varíola bovina. E que as pessoas que estavam em contato direto com esses animais, eles também desenvolviam esse tipo de varíola, de uma forma mais branda. Então, o que ele fez? Ele pegou um garoto saudável e fez ter contato direto com o pus dessas feridas que eram causadas por causa da doença, de uma pessoa que ordenhava vaca, que estava com a varíola bovina. E depois, de um certo tempo, ele foi lá e colocou dentro do garoto o sangue de uma pessoa que estava com a varíola normal, para eles lá. E ele percebeu que o garoto até ficou doente, mas não morreu. Teve a doença também de uma forma mais branda. A partir daí, ele começou então a relacionar isso, que as pessoas que tinham contato com os bovinos, com a doença, até adquiriam a doença. De uma forma mais branda, sofriam menos e sobreviviam. Então, a partir daí foi criado a vacina, porque ela segue o mesmo princípio. A vacina, então, ela serve tanto para a doença viral quanto para a doença bacteriana, tá? Para as duas coisas. Ela é um tipo de imunização ativa artificial. O que isso significa? Imunização ativa, porque faz com que o organismo da pessoa que recebeu a vacina produza seus próprios anticorpos. Toda vez que produz seus próprios anticorpos, produz uma outra coisa muito importante, que são as células de memória. As células de memória é onde fica guardada a receita para combater esse patógeno, seja o vírus, seja a bactéria. Então, se produzir o seu próprio anticorpo, produz também célula de memória que guarda essa receitinha. Quando você tem contato novamente com o vírus ou com a bactéria, seu corpo responde muito mais rápido. Então, você nem fica doente. Ou se fica, fica de uma forma mais branda. Teu corpo consegue combater mais rápido essa doença, tá? E por que é artificial? Artificial porque você não ficou doente de verdade. Quando você toma vacina, você engana seu corpo dizendo que você ficou doente. Mas você não ficou. Então, por isso que é artificial. O que mais que tem de informação importante aqui? Quando a gente toma vacina, a gente está tomando o quê? A gente está introduzindo no organismo antígenos. O que é um antígeno? Antígeno é qualquer corpo estranho, algo que não deveria estar dentro de você e acabou entrando. Pode ser o vírus, pode ser a bactéria, pode ser pólen, pode ser pó. Tudo isso a gente considera antígeno, tá? Então, quando você está tomando vacina, você está tomando um antígeno. Você vai tomar, então,
ou a bactéria enfraquecida, o vírus enfraquecido, ou pode ser até um pedacinho do vírus, um pedacinho da bactéria, para injetar no seu corpo e fazer com que o corpo responda imunologicamente, tá? Então, como eu já disse, quando produz anticorpo, produz também célula de memória. As células de memória guardam essa informação, quando a pessoa tem contato novamente, já tem a resposta mais rápida, tá? E aqui ainda, a vacina serve para evitar que a pessoa contraia uma doença. Então, a gente toma a vacina antes de ter contato de verdade com a doença. E aqui mostrando então, dentro da vacina aqui, partes de um micro-organismo ou um micro-organismo enfraquecido, né, modificado em laboratório, é colocado na pessoa que induz uma resposta imunológica no corpo dela. Tudo bem? Olha só esse gráfico que interessante. Esse gráfico está mostrando, comparando a resposta imunológica primária e secundária. A primária ocorre quando você tem a primeira exposição ao antígeno. Então, o teu corpo, ele demora dias para responder. Por quê? Porque ele está buscando encontrar a receita ideal para combater aquele patógeno, aquele antígeno. Então, ele demora um certo tempo. Então, a resposta é demorada e, ó, é uma resposta pequena, vamos dizer assim, né? Então, demora, a pessoa fica com febre, fica doente, né? Quando ela tem o contato pela segunda vez com o mesmo patógeno, com o mesmo antígeno, a resposta é muito mais rápida e muito maior também. A produção de anticorpos é muito maior. Então, por isso que ela não fica doente. Ou se fica de uma maneira mais branda. Então, bem interessante isso. Tá, professora, então a resposta secundária ocorre só quando toma a vacina? Não, quando você tem o segundo contato com o antígeno. Então, você pode ter ficado doente de verdade. E a tua resposta secundária vai ser quando você tiver novamente contato com aquela doença, tá? Ou pode ser, de uma forma melhor, através da vacina. Um quiz, então, para ver se você entendeu essa parte, se você está compreendendo o conteúdo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem em que aparecem. Quando se usa alguma coisa, o sistema de defesa reage produzindo alguma coisa. E outra coisa aqui também, que apresentam a capacidade de reconhecer agentes infecciosos. Então, qual alternativa apresenta, em ordem correta, as palavrinhas que preencheriam esses 3 pontinhos do nosso enunciado? Será que você conseguiu? Vamos responder aqui junto? Olha só. Quando se usa vacina, o sistema de defesa reage produzindo anticorpos e células de memória, que apresentam capacidade de reconhecer os agentes infecciosos. Bacana, né? Garanto que a maioria acertou. Continuando aqui, tá? A gente falou um pouco sobre a vacina. E o soro? Então, agora que vocês já sabem o que é vacina, eu posso falar a diferença entre ela e o soro. O soro está dizendo aqui ó, que a gente tem soro para diversas finalidades. A gente tem soro contra veneno de animais peçonhentos, como cobras, aranhas e escorpiões. A gente tem também para doenças virais, como a raiva. Por que raiva? A raiva é uma doença grave, que atinge o sistema nervoso. Qualquer doença que atinge o sistema nervoso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes ou leva à morte ou deixa sequela. Então, no caso da raiva, não dá para tomar vacina. Até tem vacina, né? Mas quando a pessoa tem contato direto com a doença, tem o soro, que a gente já vai explicar o porquê. E ainda tem contra doenças bacterianas também, por exemplo, o tétano e o botulismo. O botulismo, a bactéria, né, é uma bactéria que produz uma toxina que é usada para o botox, paralisa músculos. Então pense, né, você ter contato com essa toxina, você pode paralisar músculos, por exemplo, o diafragma, que é um músculo da respiração, e você pode morrer por falta de ar. Então, você tem que tomar soro imediatamente para evitar que isso aconteça. Então, olha só, está dizendo aqui que o soro contém anticorpos prontos. Por quê? Porque se o anticorpo está pronto, ele reage mais rápido no corpo.
Não espera o teu corpo produzir o anticorpo. E isso faz com que a resposta ocorra de uma forma mais rápida, evitando sequelas. Tá? Então, isso é muito importante. É um tipo de imunização também, mas agora não é mais ativa. Ela é do tipo passiva. Por que passiva? Porque o organismo que está recebendo o soro não vai produzir seus próprios anticorpos. Ele já recebe isso pronto de um outro organismo. Então, por isso é passiva, tá? Se o organismo não produzir os seus próprios anticorpos, ele também não produz uma outra coisinha. Ele também não produz células de memória. Então, toda vez que a pessoa tiver contato com aquele mesmo veneno, por exemplo, com aquela mesma toxina, ela tem que tomar o soro novamente. E no caso, por exemplo, de veneno de cobra, isso é bem complicadinho, porque veja lá, a pessoa então foi picada por uma cobra, tomou o soro. Quando tomou o soro, o soro tem o quê? Anticorpos vindo de um outro animal. Ela se salvou daquela, mas o corpo dela vai produzir anticorpos contra os anticorpos que veio de um outro organismo, porque é também um corpo estranho dentro do corpo dela. Então, pode ser que a segunda vez que ela precise tomar esse mesmo soro, a terceira vez que ela precise tomar esse mesmo soro, já não tenha a mesma eficácia. E ela pode acabar morrendo, né? Então, se você for picado por cobra, né, na próxima vez escolha uma cobra de uma espécie diferente, se é que isso é possível, né? Soro, então, é uma imunização momentânea. Tá? Você ficou imune naquele momento. Se você tiver contato novamente com aquele veneno, com aquela toxina, você tem que tomar o medicamento novamente. Olha só como é que ele é produzido. Então, aqui está dando um exemplo de veneno de cobra, tá? A gente vai lá e injeta o veneno, que é o antígeno, no cavalo. Pode ser o cavalo, pode ser coelho, pode ser macaco. O soro pode ser feito até com outra pessoa, tá? Mas tem que ser um organismo diferente do seu, né? Tá ali, colocou o veneno da cobra no cavalo. O cavalo não vai morrer, porque é uma quantidade pequena, ele é mais forte do que a gente, sobrevive. Mas ele produziu anticorpos contra aquele veneno. Aí vai lá, tira parte do sangue do cavalo, leva para o laboratório. No laboratório, separa as células sanguíneas dos anticorpos, que é o que interessa. Então, o soro, na verdade, nesse caso, são os anticorpos do cavalo. Quando a pessoa é picada por uma cobra, vai lá, recebe o soro que tem os anticorpos que o cavalo já produziu, poupando ela desse serviço, então age muito mais rápido no corpo dela. Tudo bem? A diferença entre vacina e soro, olha só que legal. Vacina, para prevenir, é um meio profilático, você está evitando uma doença. Soro é terapêutico, então você está tratando aquela doença, vamos dizer assim. Vacinação, você recebe patógenos, antígenos. Soro, você está recebendo anticorpos prontos vindo de um outro organismo. Vacinação, você ainda não contraiu a doença. No caso do soro, você já teve contato com a doença, contato com a toxina, com o veneno, por exemplo, tá? Segundo quiz de hoje. Quando uma pessoa é picada por uma serpente, é fundamental procurar ajuda médica imediata. Isso se deve ao fato de que algumas espécies produzem venenos tão poderosos que podem levar a pessoa a óbito. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente o motivo pelo qual os médicos fazem uso do soro em vez de vacina para tratar o problema. Então, aqui tem 4 alternativas, você vai ler e me dizer qual é a correta.
Agora que eu já expliquei para você a diferença entre o soro e a vacina, provavelmente você já conseguiu responder essa questão com mais facilidade. Vamos ler as alternativas juntos? Olha só. O soro é usado para tratar picada de serpente, pois garante que o corpo produza anticorpos contra o veneno nele injetado. Gente, lembrar que soro, o que você está recebendo? Você está recebendo o anticorpo pronto. Então, ele não vai induzir o seu corpo a produzir anticorpos próprios. Tudo bem? Então, por isso, está errado. Letra B. O soro deve ser aplicado porque possui anticorpos já prontos contra o antígeno, garantindo assim uma resposta mais rápida. Aí sim, né? Essa resposta está correta. Então, a gente usa o soro quando a resposta ela tem que ser mais rápida. Você não pode esperar o seu corpo começar a produzir os anticorpos. Vamos ver por que as outras estão erradas? Letra C. O soro deve ser usado apenas quando uma vacina não está disponível para o uso. Os dois são medicamentos imunizantes, mas eles têm funções diferentes. Um para evitar a doença e outro depois que você já teve contato com o veneno, com a toxina. Né? Então, são coisas diferentes. Então, não é essa a questão. Né? Letra D. Em caso de picada de serpente, o soro é usado porque garante uma imunização ativa do paciente. É passiva. Por quê? Porque ativa é quando o próprio paciente produz os seus próprios anticorpos. E aqui não é isso que está acontecendo. Ele está recebendo anticorpo do cavalo, por exemplo, né? Aí, vou explicar uma outra coisinha para vocês a respeito do movimento anti-vacina. Você já ouviu falar disso? Então, esse movimento é um movimento que vem ganhando força, principalmente nos últimos anos, e causado um problema muito grande para toda a população do planeta, vamos dizer assim. Nesse momento de pandemia, ainda mais, né? Olha só essa notícia. Movimento anti-vacina cresce em meio à pandemia. Coletivos contrários à imunização da população tentam aproveitar a crise do coronavírus para promover esse tipo de resistência, que já era vista como uma ameaça global pela Organização Mundial da Saúde. Então, pessoas protestando porque não querem tomar vacina contra o coronavírus. Então, veja só, né? Um movimento contra todo esse desenvolvimento da ciência. A gente falou lá no começo da história da vacina, quantas pessoas morriam, né, que ficavam com doenças graves, inclusive, porque não tinham vacina, porque não tinha isso. E simplesmente a gente algumas pessoas querem descartar isso e voltar a não ter vacina. A gente brigando para ter vacina logo, para a gente poder tomar, retornar às nossas atividades, inclusive em sala de aula, e pessoas lutando contra. Né? Mais uma notícia aqui, olha só. Essa aqui é um pouco mais antiga. Ativistas anti-vacinas podem trazer doenças erradicadas de volta ao Brasil. O Brasil sempre teve um programa exemplar de vacinação, mas agora registra uma grande queda nas taxas de imunização. Há indícios de que o movimento anti-vacina esteja crescendo no país. Entenda por que deixar de vacinar crianças pode trazer novamente ao Brasil doenças que já haviam sido eliminadas, como a paralisia infantil. Então, a década que eu nasci, por exemplo, até um pouco antes de eu nascer, criança tinha febre e os pais já ficavam desesperados, porque já era um indício que podia ter pego essa doença que causava paralisia infantil. Depois, inventaram a vacina, o Zé Gotinha. A gente não teve mais essa doença foi erradicada do Brasil, mas corre risco de retornar porque os pais estão deixando de vacinar os filhos. Sarampo, a gente quase não tinha mais casos no Brasil e tem surto novamente no Brasil. Febre amarela, já nem era citada como uma doença que era transmitida também pelo Aedes aegypti e a gente está tendo surtos, inclusive na minha cidade, né? Teve já alguns casos de febre amarela. Então, o fato da gente deixar de tomar vacina é muito grave. Vai retornar várias doenças que a gente já nem se preocupava mais com elas. Como que surgiu esse movimento? Olha só, esse médico aqui, o Andrew, em 1998, Andrew Wakefield, acho que é isso que fala, ele criou uma vacina contra o sarampo. Só que ninguém quis comprar a vacina dele, porque já existia uma vacina muito boa, por sinal, que é a tríplice viral, que serve tanto para sarampo, quanto para cachumba, quanto para rubéola. Né? Provavelmente todos vocês tomaram, espero eu. Se não tomou, vai tomar. Tomaram e ninguém queria comprar a vacina dele. Então, o que ele fez? Ele, um médico estudioso, foi lá e acabou dizendo, fazendo um artigo, dizendo que essa vacina que já existia podia causar o autismo. E os pais ficaram desesperados, não queriam isso, né? Até que um certo tempo depois foi visto que isso era mentira. Ele forjou esse estudo, não era verdadeiro. A revista, que era uma revista, inclusive, renomada no meio científico, publicou dizendo que o artigo estava incorreto e que isso não é verdade. E as pessoas utilizam até hoje esse artigo falso para justificar o movimento anti-vacina. Então, esse aqui, na verdade, foi a nossa fake news do século. Né?
ele inventou uma desculpa que nem tinha essa intenção das pessoas não quererem mais vacina, para poder vender a vacina dele e nada deu certo. Hoje ele não pode nem clinicar mais lá no Reino Unido. Ele foi banido, não pode mais, tá? Olha só, para a gente encerrar essa parte. Quando as pessoas dizem, eu não vou tomar a vacina anti-coronavírus, é um direito meu, é um problema meu. Não é bem assim que funciona, gente. Esse caso é um problema de saúde pública. Olha só o que acontece. A gente tem aqui uma pessoa com uma doença qualquer, vamos dizer que é o sarampo. E aqui as pessoas que foram vacinadas. Tá vendo? Essa em verdinho aqui é uma pessoa que é suscetível. O que isso significa? Que ou a vacina não fez efeito para ela pode ser alérgica a um componente da vacina, ou ela não teve acesso. Tá vendo que tem um escudo em volta dela? A doença não chega até ela. Mas se qualquer integrante desse escudo humano aí deixar de tomar a vacina, a doença chega até a pessoa que por um motivo mais sério não pôde tomar a vacina de verdade. Então não é um problema pessoal, é um problema de saúde pública, né? Então isso a gente chama de imunização em rebanho, tudo bem? Então está dizendo aqui que quando uma pessoa é imunodeprimida, alguma coisa acontece, ela é protegida por as pessoas que tomaram a vacina. Olha só, a gente só mostrando esse gráfico da poliomielite. Aqui até pouco antes de 1980, a gente tinha altos casos de paralisia infantil. Logo depois que começou a ter vacina, diminuiu drasticamente, até que zerou os casos de crianças, né, que nasceram e apresentaram essa doença. Exercício para a gente encerrar a aula, olha só. O australiano James Harrison, de 81 anos, ficou conhecido como o Homem do Braço de Ferro, nome que faz jus a uma atitude de super-herói. Harrison doou sangue ininterruptamente por 61 anos e só parou contra sua própria vontade por conta da idade. Seu sangue contém anticorpos únicos e foi utilizado em pesquisas que resultaram no desenvolvimento da injeção Rogan, que ajuda a evitar a eritroblastose fetal. Esse medicamento contém um preparado de anticorpos que, ao ser injetado nas mães, impedem que elas produzam seus próprios anticorpos contra uma proteína sanguínea, evitando a reação de incompatibilidade entre o fator RH da mãe e do filho. Esse tipo de medicamento representa qual tipo de imunização? Leia e me diga qual é a verdadeira. aí, conseguiu? Gente, esse tipo de imunização é o soro, porque veja, o caso do paciente aqui, o Harrison, ele estava doando sangue que tinha anticorpos para doar para as mães, para fazer a vacina Rogan. Então é o soro, porque a pessoa recebeu um anticorpo que não era dela, era de uma outra pessoa. E soro é imunização passiva, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente viu a diferença entre o soro e a vacina. Um assunto muito importante, muito atual e que pode cair no seu vestibular, pode cair no seu Enem. Agradeço muito a participação de vocês. Até a próxima, gente.